Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, você trabalhador, profissional, empreendedor, empresário, bom dia família. Nesta manhã de terça-feira estamos aqui unidos e reunidos na presença do nosso Deus, buscando em Deus fé, sabedoria e virtude para que possamos prosperar nos negócios. Então vamos invocar sobre nós a força maior, que é a força do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E hoje nós vamos meditar com o Salmo 37, versículo 3. Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Orientação. Virtude na nossa vida. Primeiro, confiança em Deus. Confia no Senhor. Se você confia no Senhor, se nós confiamos no Senhor, nos colocamos nas mãos de Deus, permitimos que o Senhor conduza a nossa vida, nós sim somos homens e mulheres que vamos fazer o bem. Não importa se o fulano fez ou se o fulano faz. O fulano pode ser o meu vizinho, pode ser o meu chefe, pode ser o meu colega de trabalho, pode ser o meu sócio, pode ser o esposo, a esposa e assim sucessivamente. Independente se o fulano faz ou não faz o bem, você é convidado a fazer o bem. Você que tem princípios cristãos, você que tem propósito de vida, é convidado a fazer o bem. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra, a terra que o Senhor nos oferece, e alimenta-te da verdade. Nas cartas de Paulo, lá no livro do Apocalipse, São João diz, São João Evangelista, somente a verdade vos libertará. Se alimente da verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu estou unido a Deus, se eu confio, se eu me coloco na sua presença, se eu coloco em prática os seus ensinamentos, eu também irei viver a verdade. A verdade é Jesus, que essa verdade, ela liberte a nossa vida, nos alimente e nos conduza nesse dia de hoje. Amém? Então, que nesse dia nós possamos, de fato, confiar no Senhor, fazer o bem, alimentar-te da verdade. Então, que nesse dia a inspiração do alto venha sobre nós. E pega o teu texto, vamos juntos rezar o texto do empreendedor. Mas antes, deixa aqui teu like, deixa teus comentários, as tuas intenções, os teus pedidos, os teus empreendimentos, coloca aqui e compartilha para que outras pessoas possam também experimentar desta graça. Vamos traçar sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave-Marias em honra à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, nós vamos rezar, pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que você possa empreender com Jesus no centro do seu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, vamos rezar pela vida dos seus clientes. Coloque nesse momento a vida dos seus clientes, seus fornecedores, seus colaboradores, os sócios que você tem também. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio.
faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Terceiro mistério, peça a graça para vencer as forças contrárias que te impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Só avança de verdade quem faz todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, peça pela sua vida financeira e a vida financeira do seu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Quinto mistério, o mistério da gratidão. Agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio.
faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Coloca agora o teu negócio, a tua profissão, a tua empresa. Coloca o teu trabalho, o teu comércio, a tua loja, a tua casa, a tua família. Deposita tudo na presença do nosso Deus, que tudo pode transformar, e rezemos com fé e confiança. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, tira da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão, do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina a nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todo esse ambiente, cada ambiente que é apresentado a Ti nesse momento, Senhor Jesus. Desde a porta de entrada até os fundos dos fundos até a entrada. Cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz, debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Finalizamos mais um texto do empreendedor, agradecendo a você que rezou conosco, você que está aí firme nessa batalha, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Não esquece de deixar o teu like, teus comentários e compartilhar, porque avançar é decisão. A blusa é até maior, não é nem o tamanho que eu uso, né? Eu cheguei aqui, ela estava ali, então eu resolvi coloquei até por cima da outra, porque também não é o estilo que eu uso, né? Mas a mensagem está escrita. Avançar é decisão. E é assim que nós precisamos prosperar, continuar para vencer verdadeiramente. Estamos juntos na batalha até o céu. Que o Senhor derrame sobre nós a sua força, o seu amor, a sua graça e a sua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 2026, não retrocedemos, nós avançamos. Tchau, povo de Deus. Amanhã quarta-feira de cinzas, né? Vamos aí nos colocar diante de Deus, colocar as renúncias que nós precisamos, que é crescimento espiritual. Vamos colocar as nossas renúncias diante de Deus. Lembra-te que é pó e ao pó retornarás. Né? Não que nós não venhamos ser presos às coisas deste mundo, mas que o nosso coração seja livre para as coisas de Deus. E amanhã vamos fazer a live ao vivo, às 6h30 da manhã, tá certo? Conto com a tua participação. Tchau, povo de Deus, e até amanhã!